Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. 2 semanas atrás eu ia dar uma palavra lá em um dos cultos nos lares que nós temos realizados, orando pelas famílias, nas casas das famílias. E o Senhor me trouxe, eu estava já meditando em um texto, quando eu estava lá no trabalho, me veio a viúva de Naim. Eu nunca tinha pregado sobre isso, nem feito um estudo. E aí ficou aquilo rodando na minha cabeça, eu não tive outra coisa a não ser estudar sobre a viúva, o filho da viúva de Naim, em Lucas 7, a partir do versículo 11. E desde então eu venho meditando nesse trecho, nesse texto. E aí eu recomendo aos irmãos, você quer aprender a Bíblia, quer aprender a palavra de Deus, não tenha pressa de ler a Bíblia. Fique ali naquele texto, deixe Deus falar a sua vida através daquele texto. Não tenha pressa de sair. Muitas lições nós tiramos. E quando você voltar 2 anos depois para ver aquele mesmo texto, você vai tirar novas lições, porque o Espírito Santo vai trazendo vida à palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 11 até o 17 diz o seguinte: E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Oremos. Senhor, essa é a tua palavra, que está aqui há 2000 anos escrita na tua palavra, Senhor. Senhor, solta o Espírito Santo para trazer luz e entendimento acerca do que o Senhor quer falar aos nossos corações neste dia de hoje. Ó Senhor, vivifica a tua palavra através do teu Espírito Santo em nossos corações, no nome de Jesus que eu te peço, que eu não fale nem a menos e nem a mais do que o Senhor trouxe para o meu coração, no nome de Jesus, amém. Irmãos, quem era Naim? Cidade de Naim, era uma pequena cidade agrícola, ficava, alguns registros dizem 10, outros dizem 12, a 10 quilômetros de Nazaré, ali na Galileia. Lembrando que a Galileia, o ponto principal, a melhor referência é o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago doce, e ao redor do Mar da Galileia ficavam várias cidades, vilas, vilarejos. E ali Jesus desempenhou a maior parte do seu ministério aqui na terra. E Naim ficava nas proximidades, não no litoral, mas nas proximidades. Essa é uma parte do contexto. O outro contexto estamos falando de uma mulher. No contexto judaico daquela época, no contexto judaico, a mulher tinha um papel secundário, como a gente vê pelos relatos bíblicos, pelos registros históricos, né? Quando se fazia o censo, a mulher nem contada era. E assim vai outras situações. Essa mulher, além de estar no papel de mulher nessa sociedade, nesse contexto social, ela era viúva. Tinha perdido o marido há algum tempo. E nessa sociedade, dentro desse contexto, a mulher que perdia o marido, perdia o seu único representante perante a sociedade, aquele que a defendia, aquele que a sustentava, aquele que ia à frente. Então ela era viúva. E a situação pode piorar, mesmo estando ruim. Aqui ela perdeu seu único filho. Único filho. O filho homem era aquele que, se a família tivesse, poderia suceder o pai,
o homem da casa, como representante. Então, qual era a situação dela? Perdeu o marido e agora perdeu o seu único filho. E assim, ela já estava sofrendo pelo seu futuro. Por isso que o Evangelho fala tanto, os apóstolos falam tanto, de proteger, de sustentar, de dar amparo aos órfãos e viúvas, por causa do contexto dessa época. Mas a gente vê que ela era bem conhecida entre seus conterrâneos. A Bíblia registra que uma grande multidão acompanhava o enterro. Todos daquela cidade estavam vendo uma tragédia familiar. Todos estavam vendo e sentindo a dor junto com ela. A casa dessa mulher estava destruída. Destruída a família, destruída socialmente, destruída no emocional, destruída na parte financeira, destruída na esperança. Essa era a situação dessa mulher. Aí eu quero deixar aqui uma pergunta que vai nos guiar ao longo do que vamos compartilhar com os irmãos. Qual é a situação da minha história e da história da minha família? Vamos ver o que o texto bíblico, vivificado pelo Espírito Santo, nos traz acerca dessa pergunta. Eu quero trazer 4 pontos. É um texto muito rico, mas eu separei apenas 4 pontos hoje. Irmãos, na entrada da cidade, acontece uma cena inusitada, uma cena diferente. 2 multidões se encontram. Uma multidão que sai, uma multidão que vai entrar nessa cidade. Uma multidão que leva um caixão com alguém que morreu para ser enterrado. E no outro, uma multidão, quem está à frente? Jesus. É o encontro de 2 multidões que se encontram frente a frente. Na multidão que levava o caixão, a gente vê morte, a gente vê luto, perda, choro, aflição, falta de esperança. A gente vê angústia tomando conta de quem está ali. A gente vê sofrimento. Sofrimento o quê? No passado, viúva. Sofrimento no presente, perdeu o filho. Sofrimento pelo futuro, o que vai ser de mim? É uma cena, irmãos, que o mundo se acostumou a andar com a morte. Viver com a morte lado a lado. Adervão, você está falando do quê? Do que você está falando? Aqui vai um defunto. Um corpo dentro do caixão. Mas, irmãos, a morte pode nos acompanhar no dia a dia das nossas vidas. Não estou falando apenas da morte física, mas das situações que nos matam pouco a pouco nos dias da nossa vida. Que nos matam pouco a pouco todos os dias. Muitas pessoas vivem dessa forma. Muitas famílias vivem dessa forma. Aos poucos. Recebendo a morte a conta-gotas, recebendo parceladamente. Toda semana recebe um boleto. Mas como é que eu posso caminhar na prática junto com a morte? Quando eu convivo com mágoas, eu fico alimentando mágoas no meu coração. Eu estou me destruindo. Estou destruindo meu coração, estou destruindo meu emocional, estou destruindo meu presente. Porque eu não me desligo das coisas que me afligiram lá atrás. Eu convivo com mágoas, convivo com ressentimentos no meu coração. E isso vai nos destruindo, irmãos, pouco a pouco as nossas vidas, minando as nossas vidas. A gente vai remoendo o passado. E na hora que eu remoo o passado, fico remoendo o passado, eu estou esmagando o meu presente e destruindo o meu futuro. Isso é caminhar com a morte. Quando eu não libero perdão, eu alimento no coração, ele vai ficando recheado de quê? De sentimentos contrários a outras pessoas. Vai se alimentando de quê? De inimizades, de desconfianças, de ódio. É o nosso coração. Por isso temos que vigiar as entradas do nosso coração. Porque se não vigiarmos, nós vamos alimentar de coisas ruins dentro do nosso coração. E isso é um tipo de morte que vai entrando em nossas vidas. Quando eu me isolo,
Eu me escondo. Não quero conviver com as pessoas. Não quero ser encontrado pelas pessoas. Não quero ser contactado pelas pessoas. Eu me isolo. Isso é caminho de morte. Porque quando eu me escondo, quando eu me isolo, eu fico mais vulnerável. Parece um sinal de força, mas não, é vulnerabilidade. Eu fico mais sensível, que até o espirro de um irmão que está lá do lado de fora já me incomodou aqui. O olhar de um irmão me incomodou. O olhar de um parente está me trazendo angústia, porque eu não sei o que é que ele está pensando de mim. Porque eu estou isolado, me escondendo dentro de mim mesmo. Quando eu vejo tudo desmoronando ao meu redor, está tudo desmoronando, tudo caindo, tudo desabando. Não importa o que seja da área da minha vida, mas eu resisto a mudar meus conceitos e minhas práticas. Eu resisto. Meu orgulho não me deixa mudar. Isso é eu aceitar que a morte vai entrando aos poucos em minha vida. Eu vou me adaptando à multidão, porque tem outros que fazem a mesma coisa. Eu vou me adaptando àqueles que caminham com a multidão da morte. E o mundo está cheio. Quando eu sei o que Deus quer que eu faça, mas eu não faço, eu me acostumo com a morte. Quando não faço o que é preciso fazer, eu sei que é preciso fazer, mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu tenho que proteger minha autoimagem. Eu tenho que proteger minha autoimagem. O que é que vão pensar de mim? Sempre me viram dessa forma. Mas se eu mudar, vão começar a me ver de outra forma, vão me questionar. Por que agora você está fazendo isso? Você dizia isso e isso. Por que você está fazendo isso? Mas eu tenho que proteger minha autoimagem. Aí eu passo a viver um personagem. Eu já não sou mais Adevan. Eu sou um personagem que anda no meio das pessoas defendendo um padrão. Porque todo mundo me enxergou dessa forma. E não pode enxergar que eu tenho fraquezas, que eu tive falhas, que eu também erro. E viver um personagem, irmãos, traz morte para as nossas vidas. Porque esse personagem não vai para lugar nenhum. Vai ficar aqui na terra. Não vai para os céus. Irmãos, saia da multidão que se habituou com a morte. A multidão que guarda mágoas, ressentimentos, que tem prazer nas inimizades, nas maledicências, nas fofocas, que vê e usa malícia em tudo. Pessoas que têm feridas emocionais. Não estamos desconhecendo feridas emocionais. Mas são pessoas que não querem ser tratadas nas suas feridas emocionais. Não querem ser curadas. Convivem com suas feridas e a tratam como um ídolo. É minha ferida, é minha ferida. Pessoas que não querem ser tratadas produzem outros problemas. Eu tenho um problema e eu não trato esse problema vai gerar novos problemas. E é de tantos problemas que vão sendo gerados, já não sei nem mais onde começou. E minha vida é uma confusão de problemas. E aí você afeta não mais só a sua vida, mas a vida de quem está ao seu redor. Deus não te criou para esse tipo de vida. Jesus quer restaurar o nosso coração, restaurar a nossa história, restaurar a nossa família. É isso que o Senhor quer fazer. Restaurar nossas emoções, restaurar o nosso presente, restaurar o nosso futuro. Aquela mulher perdeu tudo, mas nós podemos estar caminhando igual a ela, junto a um caixão, carregando várias coisas que simbolizam morte na nossa vida. Pessoas que não te edificam, que colaboram para que você alimente o sentimento de morte na tua vida. Temos que ter cuidado com quem andamos, porque elas não têm vida para nos dar e estão precisando de libertação igual a nós. Ao mesmo tempo, irmãos, esse era o cortejo da morte. Ao mesmo tempo, outra multidão ia entrando na cidade. Só que dentro dessa multidão, há algo interessante. Nas duas multidões, tem problemas.
Nas duas multidões tem pessoas que têm problemas, tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão lutando pela vida, tem pessoas que têm suas angústias também, tem pessoas que estão batalhando todos os dias, tem pessoas que têm problema no seu passado. Mas tem uma coisa diferente no meio dessa multidão. Jesus está à frente, a vida está à frente. É algo diferente, não é um caixão que está sendo levado, é o autor da vida que vai à frente. Em qual multidão eu estou andando? O que carrega a morte ou o que anda com a vida? Todas as duas multidões tinham problemas, mas uma estava ao lado da vida. O segundo ponto. Vamos ler o versículo 13. Versículo 13. E vendo-a, falando de Jesus, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. No meio das duas multidões, Jesus enxergou aquela mulher. É interessante a gente entender isso aqui. Quem era Naim? Naim era uma cidade pequena, no norte de Israel. O norte de Israel era desprezado pelo sul, como uma terra insignificante. Quem é que mora aqui? Uma mulher, viúva, perdeu o filho, numa pequena cidade distante no norte de Israel. Mas Jesus tinha uma agenda, na sua agenda um encontro marcado com ela. E ele foi a Naim para falar com aquela mulher, para entrar na vida e na história daquela mulher. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus vê cada um de nós. Não importa onde você mora, não importa o que você está passando, não importa o que você vive, não importa a sua história, não importa nada, não importa se você se acha pequeno, se acha grande, Jesus te vê. Jesus vê a história de cada um de nós. Ele sabe detalhadamente o que cada um de nós vive. Por isso, quando você inclina seu joelho, ora ao Senhor, Jesus está vendo na íntegra a sua história. Confie nisso. Ele é Senhor. Jesus enxergou aquela mulher. A melhor tradução não é enxergar do jeito de só ver. Jesus teve um discernimento espiritual. É ela. Eu vim aqui a Naim por causa dela. Foi assim que aconteceu. Jesus não é indiferente às nossas situações. Não foi indiferente à situação daquela mulher. Lembre-se, nenhum de nós é invisível para Deus. Todos nós somos joias preciosas na mão do Senhor. Ele conhece você, Ele conhece a tua história. Jesus teve compaixão daquela mulher, acolheu a sua dor. Ele se importa também com tuas emoções. Jesus não é insensível às nossas emoções. Ele se importa com a tua alma fragilizada. Ele entende seu sofrimento. 2 semanas atrás, 15 dias atrás, eu estava na congregação e o Senhor me trouxe uma mensagem sobre Elias. A segunda parte da história de Elias, quando Elias termina aquela vitória no Monte Carmelo, mata os profetas, fogo desce, aquele negócio tudo espetacular. Mas menos de 24 horas, Elias recebe um aviso de Jezabel: você vai morrer, em menos de 24 horas você vai estar morto, igual os profetas de Baal. Elias teve medo, a Bíblia registra, se apavorou, se angustiou e perna na estrada. Pernas para que te quero. Fugiu. A Bíblia registra que ele foi para Betseba. Esqueci o nome, Betsaida. Foi 140 quilômetros de onde Elias estava. A Bíblia registra que ele foi, não parou para dormir, não parou para comer, não parou para beber água, não parou para descansar. Foi numa jornada só. O medo faz a gente ir desse jeito. Uma alma fragilizada faz a gente tomar direção que não foi a que Deus mandou. Lá atrás Deus mandou Elias se esconder, mas foi Deus que mandou, Deus sustentou, disse aonde, disse a hora dele sair, disse tudo. Mas agora foi Elias que tomou a direção. Uma alma fragilizada pode fazer muita coisa. Uma alma cheia de feridas faz muita coisa, irmãos, que não foi o Senhor que mandou. E assim Elias seguiu.
E quando chega lá na cidade, deixa o seu jovem, que era o seu auxiliar, e entra deserto adentro. Deserto em Israel, nós já sabemos, terra seca, árida, pouca vegetação, e é pouca árvore que tem, aquelas árvores no máximo 2 metros de altura. E Elias entrou um dia direto dentro do deserto, e se arriou, a palavra nossa regional, deitou, caiu, fragilizado, diante de um zimbro. E ali diante daquela sombra ele adormeceu. Não sabemos quanto tempo ele ficou. Só sabemos que um anjo mandado pelo Senhor, Elias. E quando o anjo Elias se levantou, acordou. Levanta, come e bebe. Havia ali um pão quentinho, trazido pelo Senhor. Havia uma água fresca. E Elias comeu, e Elias bebeu água, e voltou a dormir. E o anjo veio pela segunda vez, tempos mais tarde. Mandou ele comer de novo, mandou ele beber água. E só aí ele deu a direção do Senhor para a vida de Elias. Há momentos da nossa fragilidade, que Deus não vem te dar bronca, Deus não vem te dar sermão, Deus vem cuidar da tua alma. E assim foi que ele fez com Elias. Não tenha medo de estar com o Senhor te conhece, Ele sabe das tuas fragilidades, Ele sabe das tuas limitações, Ele vai cuidar de você. Então Jesus teve compaixão daquela mulher, Jesus sentiu a dor dela, e Jesus sente a nossa dor também, amém? E Jesus disse a ela, não chores, não foi assim, né? Não chores. Parece que é uma ordem, se a gente lê assim rápido. Mas Jesus não estava dando ordem. Jesus precisava entrar na vida daquela mulher. Assim como a mulher samaritana chegou, Jesus disse, me dê água de beber. Foi uma estratégia de se aproximar daquela mulher e formar uma conexão. E Jesus disse, não chores. Era um momento difícil para aquela mulher. E agora vem uma pessoa estranha para ela e diz, não chores. O que é que ele quer fazer? Mas Jesus entrou. Não só falou não chores, mas entrou no luto dela, entrou na história dela, entrou para carregar o seu fardo. Aí vai outra pergunta. Você tem deixado Jesus entrar na tua história? Ou você crê que vai resolver as coisas da sua vida sozinho? Deixe Jesus entrar na tua história. Deixe Jesus de ser apenas um ponto teórico na sua vida. Deixe Ele entrar de forma prática na sua vida. O filho daquela mulher estava morto. Mas Jesus quis primeiro tratar o coração daquela mulher. Jesus primeiro tratou o coração daquela mulher. Não foi primeiro ressuscitar o menino. Primeiro ele foi à mãe. O Senhor quer resgatar teu filho. O Senhor quer resgatar o teu marido. O Senhor quer restaurar a tua família. Não duvide disso. Mas você aceita que essa obra comece por você? Que você seja o primeiro a ser tocado? Você ora por seu filho, por sua filha, por seu marido, por sua esposa. Mas Deus vê, irmãos, a família como um projeto dele. Um projeto, a família ele vê por inteiro. Ele não vê apenas a parte que você está enxergando. Deus vê a família toda. Ele quer tratar todos. Não apenas por quem a gente está orando. A família, irmãos, deve ter um ambiente onde o nome do Senhor seja glorificado. Quem não quer uma família saudável? Quem não quer levar uma família saudável? Tem uma história saudável de vida. Mas quem de nós quer que Deus, permite que Deus tire as nossas ruindades, as nossas manias, os nossos erros, que tem estragado a nossa vida e a vida da nossa família? Quem de nós quer deixar Deus tirar as mágoas,
tirar as mazelas do nosso coração, para que Ele possa criar uma atmosfera de vida verdadeira no nosso lar. Você está pronto? Nós estamos prontos para que essa obra comece em cada um de nós? Vamos lembrar uma coisa importante. Só em Jesus a vida verdadeira. Não há outro caminho. Terceiro ponto. A vida vence a morte. Versículo 14. No versículo 14 ele diz o seguinte: e chegando-se Jesus, tocou o esquife, caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Jesus tocou no caixão. Dentro do contexto religioso do judaísmo, tocar no caixão tornava Jesus impuro. Qualquer judeu. Tocou no caixão, você está impuro. O que significava se tornar impuro? Na visão deles, a morte que estava no caixão contaminava quem tocou. Então você agora era contaminado com a morte. Mas aqui aconteceu algo diferente. Jesus contaminou a morte com a vida. Foi o inverso. Aconteceu o inverso. Para Jesus não há problema de quebrar regras criadas pelos homens, falsos entendimentos criados pelos homens, tradições criadas pelos homens, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele é a vida. E quando Ele tocou naquele menino morto, naquele jovem morto, a vida contaminou a morte e libertou aquele rapaz da morte. Deixe Jesus tocar no que está morto na tua vida. Deixe Jesus tocar no que está morto na tua história, na tua família. Permita que Ele comande a mudança. Não sou eu que tenho que comandar a mudança, não é você. É Jesus que tem que comandar a mudança. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece, detalhe por detalhe das nossas vidas. Deixe que Ele tire o que for necessário, mude os nossos conceitos, quebre as regras que impedem a vida de fluir na nossa vida e na vida da família. Que desfaça as crenças ou práticas religiosas que nada muda ou nunca trouxeram nada para a nossa vida. Não nos apeguemos, irmãos. Não devemos nos apegar às coisas que nunca mudaram o cenário da nossa vida e da vida da nossa família. Eu não posso ficar me apegando a coisas, a práticas, a ideias, a conceitos, a minhas próprias ideias, de coisas que nunca mudaram nada na minha vida nem na vida da minha família. Jesus sabe o que é que eu estou me apegando. Eu tenho que soltar e deixar Ele tocar com a vida aquilo que está morto dentro de mim. Deixe Jesus tocar com a vida tudo que está morto em você e na sua história e na vida de sua família. Deixe que Ele toque em sua família do jeito dEle e não do nosso jeito, das nossas fórmulas, dos nossos pensamentos, das nossas estratégias. Todo o melhor plano humano, toda a melhor estratégia humana cai por terra diante do Senhor, quando o Senhor diz: a minha vontade é essa, não é essa daqui não. Jesus falou para aquele jovem: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. A palavra e a ação de Jesus venceu a morte, interrompeu a destruição, levantou o caído, restaurou e trouxe de volta o perdido. Essa é a palavra de Jesus, é a ação de Jesus nas nossas vidas. Não há situação espiritual, não há situação emocional, não há situação familiar, não há qualquer tipo de situação que nos aflija, que se Jesus não entrar, Ele não traga nova vida. A questão é eu deixar Ele tocar e tomar a dianteira e Ele fazer do jeito dEle. Não importa como está a minha história, não importa como está a sua história, não importa quais os problemas da sua família que você enfrenta. Jesus está passando na porta da cidade da tua família, na porta da cidade da tua história, e está dizendo: deixa eu entrar,
para eu tocar com a vida aquilo que está morto em você. Jesus muda, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura. Esse é o Jesus a quem seguimos, esse é o Jesus em quem nós cremos. Amém. O quarto e último ponto. Jesus vê a família por inteiro. Nos versos 14 e 15, diz o seguinte: e chegando, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Irmãos, após reviver o jovem que estava ali morto no caixão, Jesus o devolveu à sua mãe. Lembrando, o pai já era falecido, ela era viúva. Jesus sabe do que nós precisamos, melhor do que cada um de nós. A gente imagina, a gente faz um levantamento, imagina, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Aí o Senhor olha, dessas três, baixa isso aqui. Agora deixa eu pegar aqui o outro pacote, que você não lembrou. Ele sabe o que nós precisamos. Ele nos conhece. Jesus vê o nosso coração, e vê a nossa oração, e vê a nossa dedicação. Ele vê a oração que cada um de nós faz por um filho. Ele vê. Nunca duvide disso. Ele vê a oração que você faz por uma filha. Ele vê. Ele vê a oração que você faz para o seu marido. Ele vê a oração que você faz para sua esposa. Ele vê a oração que você faz para os seus pais, por algum parente achegado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus quer resgatar toda a sua família. Ele quer dar vida a quem está morto. E Ele quer, mais ainda, trazer aquele que estava morto, que agora está ressuscitado, para um ambiente de vida, não para um cemitério. Ele tocou primeiro na alma da mãe. Por quê? Seu filho precisava de uma mãe restaurada. O filho pródigo. O filho pródigo retornou arrependido. A gente sabe a história. Uma hora ele caiu em si e se arrependeu do que fez. Mas, como eu disse, leia o texto bíblico e não demore para sair. Demore para sair. Deixe o Espírito Santo fluir na tua vida e falar o que está lá. Ser mais completo. Tem tanta coisa que estão naquelas linhas que às vezes a gente não lê. Na primeira vez, na segunda, na terceira, não consegue enxergar. Daqui a pouco o Espírito Santo traz vida, traz luz sobre aquilo. Mas foi que aquele jovem, quando caiu em si, arrependido, primeiro arrependido, mas segundo, o que é que ele lembrou? Na casa do meu pai, até os servos têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Ele lembrou do pai, mas ele lembrou da casa do pai. O ambiente que está na casa do pai. Tudo que caracterizava não só pai fisicamente, pai presencialmente, o pai como seu genitor, mas a vida que havia ao redor da casa do pai. Um ambiente de paz, de justiça, de harmonia, de acolhimento. Ele quis voltar para o pai, mas ele lembrou da casa do meu pai. Tem justiça, tem paz, tem alegria, tem acolhimento. Qual é o ambiente que eu quero que meu filho, minha filha, o marido, a esposa, meus pais, retorne e encontre na minha casa, ou na minha história? Aquelas mesmas coisas que eu fazia antes, e que em parte provocaram a saída,
A gente tinha aqui a prática, mas vamos retornar, dos evangelismos nas madrugadas. Aqui que eu me lembro, deve ter alguém que já participou dos evangelismos que a gente fazia nas madrugadas. Eu só fui a 2. Estou falando aqui com autoridade, mas eu só fui a 2. Quando eu comecei a ir, pararam. Está na hora de voltar. Aí eu me lembro aqui de Angélica, que foi a vários. Angélica foi a vários, nas madrugadas. Irmãos, quando a gente sai no evangelismo, nas madrugadas, que a gente vai se deparar com diversas situações, a gente vai entregar, vai perceber, vai ver com os nossos próprios olhos, ali ao vivo e a cores, dramas familiares terríveis que acontecem. E estão aqui próximo de nós. Quantos jovens eu encontrei junto com os irmãos, jovens que estão na rua se prostituindo, estão na sarjeta, estão se drogando, vendendo drogas, porque saíram de suas casas. Muitos foram colocados para fora de suas casas, muitos estavam em casas que o ambiente era terrível, e eles não se sentiam acolhidos, muitos por opção sexual, muitos por opção religiosa. E desculpe falar isso aqui, mas muitos jovens que vieram de lares evangélicos estão lá na rua, nas madrugadas, se prostituindo, vendendo drogas. Jovens de 18, 19, 20 anos, 22 anos. E você para ali e conversa com aqueles jovens, e ora por eles, e a lágrima desce. E quando você fala de se esforçar para que ele volte para a casa dele, para a minha casa eu não volto mais não. Qual é o ambiente que eu estou oferecendo a ele que está fora, a quem está fora, perdido, para que ele retorne para a minha casa ou para a minha história? O que é que ele vai encontrar? Uma casa arrumada, com vida? Ou aqueles mesmos problemas que às vezes fizeram ele sair? Deus enxerga a família como um projeto de Deus. É dele o projeto. Não foi o pastor Geraldo que fez o projeto de família. Não foi a Convenção Batista Brasileira. Não foi uma reunião dos evangélicos que criaram um projeto de família. Irmãos, quem criou o projeto de família foi Deus. E só quem entende de família é o Senhor. Temos que orar por nossas famílias, mas enxergando as nossas famílias como um projeto completo de Deus. Amém? E eu quero encerrar. Lembrando aos irmãos 4 pontos que a gente viu aqui. Em qual das duas multidões eu tenho caminhado? A multidão que convive com a dor, com a falta de esperança. A multidão que se acostumou com a morte, com a tristeza, com o abatimento. Ou com a multidão que alimenta a esperança, que busca a vida. Meu irmão, reaja. Saia do conformismo. Siga Jesus. Essa palavra é para cada um de nós. A decisão está em nossas mãos. Temos que decidir enquanto há tempo. Segundo ponto. Jesus quer mudar minha vida, a tua vida, mudar a nossa história, mudar a história da nossa família. Como na cidade de Naim, como eu falei aqui, Jesus está na porta para entrar na tua vida, na tua história, na vida da tua família, trazendo vida, vida verdadeira. Jesus quer entrar com cura, com restauração, com libertação. Ele está na porta. A decisão é de cada um de nós. Terceiro ponto. Deixe Jesus tocar no que está morto na minha vida, na tua vida. Deixe Jesus tocar no que está morto na tua família, na minha família, na tua família. Você e sua família podem estar como uma viúva de Naim, sem futuro. Não tem perspectiva do futuro. Não alimenta esperança. Relacionamentos mortos, muitas lágrimas e aflições de alma.
Mas eu digo uma coisa a você: quando Jesus tocar nesse caixão que você leva, Ele irá restaurar a alegria, o diálogo, a vida, os relacionamentos na tua história e na vida da tua família. Esse é o Jesus que nós conhecemos. E o quarto ponto: Jesus enxerga toda a tua família, não apenas a parte que eu escolhi ou que você escolheu. Família não é projeto humano, é projeto divino, vem do céu. Precisamos ser salvos por Jesus de muitas coisas nesse mundo, mas também, inclusive, dos nossos projetos que nós temos aqui dentro, que alimentamos com muito orgulho. Deixe Jesus entrar na vida. Vamos deixar Jesus entrar na vida da nossa família, na nossa história, e mudar tudo aquilo que Ele precisa mudar. A morte entrou na casa daquela mulher, a morte entrou na casa daquela família, mas foi Jesus que deu a última palavra, e a palavra foi de vida. Não aceite que a tua vida, a tua história e a história da tua família sejam sepultadas. Deixe Jesus dar a última palavra de vida. Não deixe que a morte contamine a tua vida e a tua história, a história da tua família, mas que Jesus, que está na porta da tua história, contamine com vida tudo aquilo que está morto dentro de você. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Vamos nos colocar todos de pé e cantar mais uma vez. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Amém. Agradecer a Devan e louvar a Deus por sua vida. Salientar mais uma vez a nossa alegria em ver o irmão Antenor e a irmã Lúcia conosco neste culto, porque nós sabemos das limitações para estar aqui sempre, mas sabemos que o irmão sempre está conosco, nos assistindo, nos acompanhando, e sabemos que Deus sempre está ao lado do irmão. Nosso próximo encontro, hoje à noite às 18 horas, a turma que está lá no acampamento virá e estará com a sua alegria na condução do culto hoje à noite. Te louvamos, Senhor, por tudo que vivemos nesta manhã e clamamos a ressurreição e o milagre sobre as áreas mortas da nossa vida. Decretamos, pelo poder que há no nome de Jesus, vitória em todos os nossos embates, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus te pedimos. Que o amor do nosso Deus e nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém.